Existe um hábito mental que pessoas prósperas repetem todos os dias e quase nunca percebem que estão repetindo. Não é um mantra decorado, não é uma frase de efeito, não é uma técnica aplicada como quem aperta um botão. É mais silencioso do que isso, e por isso mesmo mais poderoso. É como um clima interno que elas cultivam antes que o mundo consiga impor o clima de fora. E o curioso é que quando você começa a enxergar esse hábito por dentro, você entende que prosperidade não é um evento que acontece na vida. É uma forma de habitar a vida. Imagine alguém caminhando por uma cidade grande bem cedo, quando as ruas ainda estão meio vazias. O ar parece mais limpo, os sons parecem mais distantes. A luz não está no auge. Ela está nascendo, delicada, quase tímida. E mesmo assim já muda a forma como tudo é visto. A mesma rua, os mesmos prédios, os mesmos carros estacionados, mas a percepção muda. E é exatamente isso o que acontece dentro de uma mente próspera. Ela aprende a viver como quem acorda antes do barulho, como quem protege o espaço interior antes que a pressa tente invadir, como quem decide o próprio estado antes que o dia decida por ela. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando que a diferença entre uma mente próspera e uma mente cansada é só a quantidade de dinheiro, ou a sorte, ou a oportunidade. Mas, neste momento, vale deixar essa hipótese respirar por alguns segundos. Porque existe uma pobreza que não aparece na conta bancária. Ela aparece no campo mental. Aparece na forma como você interpreta o que acontece, na forma como você reage ao atraso, à crítica, ao silêncio, ao ainda não. E existe uma prosperidade que também não aparece imediatamente no bolso. Ela aparece primeiro como organização interna, como clareza, como uma espécie de tranquilidade firme que não depende do aplauso nem do medo. E aqui entra o hábito mental. Pessoas prósperas, todos os dias, repetem um gesto interior. Elas voltam ao centro. Pode parecer simples quando dito assim, mas é o tipo de simplicidade que não é rasa, é profunda. Voltar ao centro não é ficar calmo. Voltar ao centro não é pensar positivo. Voltar ao centro é recuperar soberania sobre o próprio foco. É recusar, com elegância, ser puxado por tudo o que tenta capturar a mente. É perceber que a atenção é um recurso sagrado e que aquilo para onde você leva sua atenção, lentamente, vira o seu mundo. A mente comum vive como uma casa com as janelas abertas em dia de ventania. Cada notícia entra, cada comentário entra, cada comparação entra, cada medo que não foi resolvido entra. E quando você percebe, já não existe silêncio suficiente para ouvir a própria intuição. Já não existe espaço suficiente para sentir com clareza. Já não existe energia suficiente para sustentar algo grande, porque tudo está sendo gasto em micro-reações. A mente próspera fecha algumas janelas, não por medo do vento, mas por respeito ao fogo, porque há um fogo interno que precisa de proteção para crescer. Napoleon Hill falava de forma quase insistente sobre a importância de uma direção definida. Mas o que poucas pessoas percebem é que direção definida não começa com metas, começa com um estado. Um estado onde a mente para de ser refém do estímulo e volta a ser autora do significado. E significado, nesse ponto da reflexão, é praticamente destino. Perceba como isso toca o cotidiano sem ninguém precisar ensinar nada. Quando você acorda e, antes mesmo de levantar, já se mede pelo que falta. O dia nasce em déficit. Quando você abre o celular e se mistura com a urgência dos outros, você vira empregado da agenda alheia. Quando você se olha no espelho e sente que está atrasado para ser quem deveria, sua mente entra numa vibração de perseguição. E a vida, de um jeito misterioso e ao mesmo tempo lógico, começa a te devolver cenários que combinam com essa vibração.
não como magia de conto de fadas, mas como lei natural. Você enxerga o que está afinado com o seu estado. Você escolhe o que combina com o seu campo. Você reage de um jeito que provoca respostas semelhantes. Agora, quando alguém volta ao centro, mesmo que por instantes, algo diferente acontece. O mundo não muda, mas a forma de atravessar o mundo muda. E com o tempo, isso muda o mundo também. Voltar ao centro é como afinar um instrumento antes do concerto. Ninguém aplaude o músico por afinar. Ninguém paga ingresso para ver a afinação. Mas sem afinação, a música inteira vira ruído. A mente próspera afina antes de tocar o dia. Ela não espera o dia ferir para então tentar se recompor. Ela não espera o caos ensinar o valor da paz. Ela cria um eixo. E um eixo é mais do que calma, é orientação interna. É saber, mesmo sem palavras, o que você não negocia dentro de você. É lembrar que existe uma parte sua que observa tudo e que essa parte pode assumir o comando. Talvez você já tenha sentido isso em pequenos momentos, quando você respira fundo, sem perceber, e por um segundo o drama perde força. Quando você olha para um problema e de repente ele não parece um monstro, parece só um nó. Quando você escuta alguém falando e percebe que não precisa engolir aquilo como verdade. Quando você anda na rua e sente que está inteiro, mesmo que o mundo esteja acelerado. Esse é o centro. E agora a pergunta que fica no ar, sem pressa de resposta, é: por que esse hábito se repete todos os dias? Porque a mente não é neutra. Ela tende a escorregar para fora de si. Ela tende a se viciar em urgência. Ela tende a confundir movimento com avanço. E se você não volta ao centro, você vai sendo levado. Você não decide perder o foco. Você só vai cedendo. Você não escolhe viver na ansiedade. Você só vai aceitando o tom. E quando percebe, está vivendo a vida como quem corre atrás do próprio pensamento. A prosperidade, vista por dentro, é o oposto disso. Ela é a capacidade de manter um tipo de presença que produz escolhas melhores, escolhas que não nascem do medo, nem da carência, nem da comparação. E escolhas melhores, repetidas, viram caminhos, caminhos viram resultados, resultados viram realidade. Mas repare como tudo começa no invisível, no íntimo, no que ninguém vê. Há uma cena bíblica que, mesmo para quem não está buscando religiosidade, funciona como metáfora de clareza. Jesus no deserto. Um lugar onde não há distrações. Um lugar onde as tentações são essencialmente mentais. Fome, poder, prova, espetáculo. E a resposta não é barulho, não é teatro, é alinhamento. É uma firmeza tranquila diante do convite de se desviar do centro, como se a mensagem fosse: você não precisa transformar pedras em pão para provar seu valor. Você não precisa pular de um lugar alto para ganhar atenção. Você não precisa conquistar o mundo em troca de perder a alma. E quando a gente traz isso para o cotidiano moderno, a tentação não vem com nomes antigos. Ela vem com notificações, com comparações, com pressa, com a sensação de que você precisa mostrar algo o tempo todo para existir. Vem com o impulso de reagir, de provar, de correr, de se explicar, de se justificar. Vem com a fome por validação rápida. E uma mente próspera aprende a ficar inteira no deserto. Não um deserto literal, mas aquele espaço interno onde você escolhe não se vender para o ruído. Talvez neste momento você esteja percebendo que esse hábito mental não é pensar em dinheiro. É mais profundo. É uma decisão silenciosa de não permitir que o mundo dite o seu interior. E isso, com o tempo, faz com que a vida responda diferente. Porque você se torna diferente. E aqui existe uma nuance delicada. Voltar ao centro não significa negar problemas. Significa mudar a posição a partir da qual você olha para eles.
Porque existe um jeito de olhar para um problema com a mente contraída e existe um jeito de olhar para o mesmo problema com a mente expandida. No primeiro, você só enxerga ameaça. No segundo, você enxerga informação. No primeiro, você se sente pequeno. No segundo, você se sente responsável. E responsabilidade é uma forma madura de poder. Nesse ponto da reflexão, dá para sentir como a utilidade nasce sem ninguém precisar mandar você fazer nada. Porque se algo em você começa a lembrar do centro, você naturalmente começa a criar pequenas escolhas diferentes. Você começa a notar quando sua mente tenta fugir. Você começa a perceber quando seu foco está sendo sequestrado. Você começa a sentir que existe um lugar interno mais verdadeiro do que as urgências externas. E isso reorganiza. Reorganiza a forma como você fala com as pessoas. Reorganiza a forma como você se posiciona. Reorganiza o tipo de oportunidade que você enxerga. Reorganiza a forma como você lida com o tempo. Reorganiza até a energia do corpo, porque o corpo responde ao campo mental como um espelho antigo. Ele reflete. Pessoas prósperas não são necessariamente pessoas sem medo. Elas são pessoas que não deixam o medo escrever o roteiro do dia inteiro. Elas podem sentir o medo e ainda assim voltar ao centro. Isso é raro, raríssimo, porque a maioria das pessoas não vive, reage. E quando você para de reagir, algo começa a acontecer que parece quase sobrenatural, mas é só natural. Você começa a se antecipar ao caos. Você começa a perceber padrões. Você começa a enxergar o que antes era invisível. Você começa a lembrar de si. Agora, antes que esta ideia se feche cedo demais, vale olhar para o outro lado dela. Porque voltar ao centro não é uma linha reta, não é um estado permanente, não é um lugar onde você chega e pronto, acabou. É um retorno contínuo, e é por isso que esse hábito se repete todos os dias, não porque a pessoa é fraca, mas porque ela é humana. E humanos se distraem, humanos se confundem, humanos se perdem no caminho. A diferença é que uma mente próspera cria uma amizade com o retorno. Ela não se condena por ter saído do eixo, ela apenas volta, como um barco que entende a bússola, como uma ave que entende o campo magnético, como alguém que, mesmo no escuro, conhece a direção da própria casa. E isso lembra uma lei natural, quase poética. Tudo o que está vivo busca equilíbrio. O pêndulo vai e volta. O mar avança e recua. O dia clareia e escurece. A mente também. Só que, quando você não tem um centro, o movimento vira descontrole. Quando você tem um centro, o movimento vira dança. Agora, enquanto isso, talvez você sinta vontade de continuar, porque tem algo aqui que não termina em explicação. Tem algo que é mais sensação do que conceito, e eu vou te deixar com uma imagem que fica pulsando por dentro, sem fechar nada. Imagine que sua mente é um jardim. Todo dia, alguém poderia entrar e plantar sementes aleatórias ali. Medo, comparação, pressa, ressentimento, e se ninguém cuida, o jardim cresce. Mas cresce como mato, cresce sem intenção, cresce com espinhos. A mente próspera cuida do jardim todos os dias, mas não como um jardineiro ansioso, como alguém que ama o próprio solo. Como alguém que sabe que aquilo que cresce por dentro, mais cedo ou mais tarde, vira paisagem por fora. E se neste momento você sentiu uma pequena reorganização, nem que seja 1 milímetro de clareza, isso já é o começo do hábito. Não como técnica, como lembrança. Porque prosperidade, no fundo, é uma lembrança repetida. A lembrança de que você pode voltar ao centro e que quando volta, tudo fica mais verdadeiro. Existe um ponto curioso sobre esse hábito mental, e ele costuma passar despercebido justamente por quem está procurando algo a mais. Depois que alguém aprende a voltar ao centro, algo começa a se revelar de forma lenta, quase sussurrada.
A maior parte do sofrimento não vem do que acontece, vem do atrito entre o que acontece e a história que a mente cria sobre isso. E pessoas prósperas todos os dias repetem silenciosamente um gesto interno ainda mais profundo do que voltar ao centro. Elas observam a própria narrativa antes de se misturar com ela. Neste momento, vale permanecer um pouco nisso, sem tentar definir rápido demais. A mente humana é uma contadora de histórias incansável. Ela não suporta o vazio. Quando algo acontece, um atraso, uma perda, uma espera, uma mudança de rota, ela imediatamente tenta preencher o espaço com significado. E quase sempre, esse significado vem contaminado por memórias antigas, medos não resolvidos, comparações invisíveis. O fato é simples, mas a interpretação se torna pesada. O acontecimento é neutro, mas a narrativa o transforma em ameaça, injustiça ou prova de insuficiência. A mente próspera não é a mente que pensa positivo, é a mente que cria espaço entre o fato e a história. Um espaço tão sutil que, se você não estiver atento, passa despercebido. E ainda assim, é nesse espaço que tudo muda. Imagine alguém assistindo a um rio. A água passa, turva em alguns pontos, clara em outros. Galhos descem, folhas se acumulam, redemoinhos surgem. O observador não precisa entrar no rio para saber que ele está ali. Ele vê o movimento sem se tornar o movimento. Agora imagine alguém que cai dentro do rio. De repente tudo vira urgência, tudo vira luta, tudo vira reação. Esse hábito mental diário é justamente aprender a sair do rio por alguns instantes, não para negar a corrente, mas para enxergá-la. Pessoas prósperas fazem isso o tempo todo, mesmo sem nomear. Elas sentem uma emoção surgir e algo nelas observa. Elas percebem um pensamento se formando e algo nelas não corre atrás. Elas notam a vontade de reagir e algo nelas espera. E esperar aqui não é passividade, é soberania. Napoleon Hill tocava nisso quando falava sobre controle do pensamento dominante, mas por trás das palavras havia algo mais essencial. Quem não observa propriamente vira empregado dela. Quem observa começa a governar. E governar não é reprimir. É escolher onde investir energia, é decidir qual história merece continuidade e qual pode simplesmente passar como nuvem. Agora, nesse ponto da reflexão, talvez você perceba algo desconfortável. Muitas dores se mantêm vivas porque são revisitadas diariamente através da narrativa. Não é o evento antigo que machuca, é a repetição silenciosa da história. Não é o medo do futuro que paralisa, é a imagem mental alimentada todos os dias. E a mente próspera, ao invés de lutar contra pensamentos, aprende algo mais elegante. Ela não dá palco para todos eles. Existe uma lei natural que age aqui quase invisível. Aquilo que recebe atenção contínua se fortalece. Aquilo que não recebe, enfraquece. Não por negação, mas por falta de energia. A mente comum tenta resolver pensamentos. A mente próspera permite que eles se dissolvam por falta de combustível. E isso muda completamente a forma como a vida é percebida. Quando alguém se confunde com a própria narrativa, cada obstáculo vira um ataque pessoal. Cada atraso vira rejeição. Cada silêncio vira abandono. Cada erro vira identidade. Mas quando existe observação, o mesmo cenário ganha outro peso. O obstáculo vira ajuste. O atraso vira pausa. O silêncio vira espaço. O erro vira informação. Nada disso é imposto. Nada disso é ensinado. É percebido. Talvez você já tenha vivido um momento assim, mesmo que raro, algo que antes parecia enorme, de repente ficou pequeno. Não porque desapareceu, mas porque você cresceu por dentro. Não porque foi resolvido, mas porque deixou de dominar. E isso não aconteceu porque você pensou diferente de propósito.
Aconteceu porque por um instante você não acreditou em tudo o que a mente dizia. Esse é o hábito. Pessoas prósperas desconfiam com carinho da primeira história que surge. Elas sabem que a mente, quando cansada ou ferida, dramatiza. Elas sabem que nem todo pensamento merece resposta. Elas sabem que existe uma diferença entre sentir algo e ser aquilo. E essa diferença cria espaço. E espaço cria clareza. E clareza cria escolhas melhores. Aqui, enquanto isso, surge algo interessante. Quando você não reage imediatamente à narrativa, o corpo também muda. O peito relaxa um pouco, a respiração desce, o maxilar solta. O sistema nervoso entende que não está sob ataque constante. E um corpo menos reativo sustenta decisões mais alinhadas, sustenta projetos mais longos, sustenta frustrações sem colapsar, sustenta crescimento. Prosperidade, nesse nível, deixa de ser ambição e vira consequência de um sistema interno mais organizado. Existe uma metáfora bíblica que ecoa silenciosamente aqui. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essa verdade não é um conceito externo. É a percepção direta de que nem tudo o que passa na mente é verdade absoluta, que nem toda voz interna é autoridade, que existe um ponto de lucidez que observa tudo isso acontecer. E quando alguém começa a habitar esse ponto, mesmo que por instantes diários, algo se alinha. A vida deixa de parecer uma sucessão de ataques e começa a se parecer mais com um processo. Um processo com curvas, ajustes, desvios, mas ainda assim, um processo vivo. Nesse ponto, talvez faça sentido perceber como esse hábito é profundamente usável. Porque, sem nenhuma instrução explícita, você começa a notar quando está se misturando demais com a história. Você começa a sentir quando a mente está criando sofrimento extra. Você começa a reconhecer o momento exato em que poderia observar, em vez de reagir. E, sem esforço, algo se solta. Pessoas prósperas não têm menos pensamentos negativos. Elas têm menos apego a eles. E esse desapego não vem de indiferença, vem de maturidade interna. Vem da compreensão silenciosa de que a mente é uma ferramenta poderosa, mas não é o centro do ser. Agora, antes que essa ideia se feche, vale permanecer mais um pouco nela, sem tentar concluir. Porque existe um desdobramento ainda mais profundo que começa a surgir quando alguém observa a própria narrativa por tempo suficiente. A identidade começa a se flexibilizar. E é aí que coisas novas entram. Quando você para de se definir pela história que repete, você cria espaço para versões suas que ainda não foram vividas. E prosperidade, no fundo, é isso. Permitir que algo maior do que o passado encontre morada no presente. Permaneça nisso. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que esse hábito mental começa a tocar algo ainda mais profundo: a relação com o tempo. Pessoas prósperas, ao repetirem diariamente esse retorno ao centro e essa observação da própria narrativa, acabam desenvolvendo uma intimidade rara com o ritmo natural das coisas. Elas não vivem apenas no relógio, vivem no tempo interno, e essa diferença muda tudo. Neste momento, vale sentir isso com calma. A mente comum vive atrasada ou adiantada, ou está presa ao que já aconteceu, mastigando cenas antigas, ou está projetada num futuro que ainda não existe, tentando controlar o que não pode ser controlado. E quando a mente vive fora do agora, o corpo acompanha. Surge ansiedade, pressa, exaustão sem causa clara. A vida vira uma corrida invisível, onde ninguém sabe exatamente para onde está indo. Só sabe que não pode parar. A mente próspera percebe algo sutil. O agora não é um ponto no tempo. É um estado de alinhamento. É quando a mente, o corpo e a percepção estão no mesmo lugar. E quando isso acontece, mesmo que por instantes,
surge uma sensação estranha de suficiência. Nada falta naquele momento. Nada precisa ser provado. Nada precisa ser antecipado. E essa suficiência não gera acomodação. Gera precisão, porque quando alguém está inteiro no agora, as decisões nascem mais limpas. Não vêm carregadas de medo do passado, nem de ansiedade pelo futuro. Vêm como respostas naturais ao que a vida está pedindo naquele instante. E respostas naturais tendem a ser eficazes, mesmo quando são simples. Talvez você já tenha experimentado isso sem perceber, quando resolve algo com clareza inesperada, quando diz não sem culpa, quando escolhe um caminho sem precisar justificar demais. Esses momentos não surgem do esforço mental, surgem do alinhamento temporal interno. Existe uma lei natural que opera aqui de forma silenciosa. Tudo o que cresce de forma saudável respeita o próprio tempo. A semente não se compara à árvore. O fruto não apressa a flor. O dia não exige que a noite seja diferente. Mas a mente humana, quando desconectada do centro, tenta violentar o tempo. Quer resultado antes de maturidade. Quer colheita antes de raiz. Quer reconhecimento antes de consistência. A mente próspera faz o oposto. Ela coopera com o tempo. E cooperar não é esperar passivamente, é agir no momento certo, com a energia certa, pela razão certa. Nesse ponto da reflexão, algo interessante começa a acontecer. A ansiedade perde parte do poder. Não porque os desafios sumiram, mas porque a pessoa para de lutar contra o ritmo natural das coisas. Ela entende por dentro que forçar o tempo cria resistência, enquanto respeitá-lo cria fluxo. Napoleon Hill tocava nesse princípio quando falava sobre o ritmo hipnótico, a tendência de a mente se fixar em padrões repetidos. Mas há um nível ainda mais profundo disso. Quando você respeita o tempo interno, seus padrões começam a mudar quase sozinhos. Você para de se cobrar por ainda não estar onde deveria. E essa retirada da cobrança libera energia. Energia que antes era gasta em autocrítica começa a ser usada para construção. E construção silenciosa é poderosa. Aqui, talvez faça sentido observar algo no seu próprio cotidiano. Quantas decisões são tomadas por pressa? Quantas escolhas são feitas apenas para aliviar desconforto imediato? Quantas vezes você age não porque é o momento certo, mas porque não aguenta mais esperar? A mente próspera percebe esse impulso e não o demoniza. Ela apenas não se deixa governar por ele. Existe um tipo de coragem que não é avançar, é sustentar o espaço, sustentar o vazio temporário, sustentar o ainda não. Sustentar o silêncio sem preencher com ansiedade. E isso cria um campo interno muito específico. Um campo onde a intuição começa a falar mais alto que o ruído. Onde oportunidades são percebidas não porque são gritadas, mas porque fazem sentido. Onde pessoas, caminhos e decisões começam a se alinhar como se estivessem respondendo a uma frequência mais estável. Nesse momento da reflexão, se você sentir que algo aqui está tocando fundo, talvez seja porque essa relação com o tempo já estava pedindo ajuste. E perceber isso, por si só, já reorganiza algo. Sem pedir nada, sem exigir nada, eu deixo apenas um convite silencioso. Se essa percepção está te acompanhando agora, permita que ela fique. E se fizer sentido para você, um gesto simples como demonstrar presença, seja deixando um sinal de que está aqui ou compartilhando o que essa reflexão despertou, acaba se tornando parte desse mesmo fluxo. Não como obrigação, mas como continuidade natural, porque quando algo é verdadeiro, ele não pede força, ele pede escuta. E enquanto isso, algo ainda mais profundo começa a se desenhar no horizonte dessa ideia. Quando alguém se alinha com o tempo interno, a identidade começa a mudar de lugar. A pessoa deixa de se ver como alguém correndo atrás da vida
e começa a se perceber como alguém caminhando com ela. E caminhar com a vida exige outra qualidade de presença. Uma presença que não antecipa o final, que não fecha conclusões cedo demais, que entende que prosperidade não é chegar rápido, é permanecer inteiro durante o caminho. Permaneça nisso mais um pouco. Existe ainda um desdobramento final desse hábito mental, e ele é o mais silencioso de todos. A forma como a pessoa passa a se relacionar consigo mesma quando ninguém está olhando. Porque, no fim das contas, prosperidade não se sustenta no que é feito em público. Ela se consolida no diálogo interno que acontece no anonimato do próprio ser. Neste momento, tudo o que foi sendo sentido até aqui começa a se unir sem precisar de conclusão explícita. Quando alguém retorna ao centro, observa a narrativa e se alinha ao tempo interno, algo quase inevitável acontece. A identidade deixa de ser construída por comparação. A pessoa já não precisa medir o próprio valor pelo ritmo do outro, pela conquista alheia, pela validação externa. E isso não gera isolamento, gera inteireza. Porque quem não está competindo internamente, coopera melhor com a vida. Existe um hábito mental muito específico que pessoas prósperas repetem todos os dias, mesmo sem saber nomear. Elas se tratam como alguém em construção, não como alguém em julgamento. Elas não se olham com acusação constante. Elas não transformam cada falha em sentença. Elas compreendem, em um nível quase espiritual, que crescimento real acontece quando há firmeza sem violência interna. E isso muda tudo, porque uma mente que se ataca o tempo todo não sustenta projetos longos. Não sustenta espera, não sustenta amadurecimento. Ela vive tentando provar algo, compensar algo, correr atrás de uma versão idealizada de si mesma. Já uma mente próspera caminha com um tipo diferente de disciplina. Uma disciplina que nasce do respeito próprio, não do medo. Nesse ponto da reflexão, talvez fique mais claro por que esse hábito é repetido todos os dias. Não porque a pessoa seja perfeita, mas porque ela sabe que o mundo, cedo ou tarde, tenta arrancar você de si. E voltar, sempre voltar, é um ato de fidelidade interna. Há algo profundamente bíblico nessa postura, mesmo fora de qualquer religiosidade forçada. Permanecei. Permanecer não é estagnar, é não abandonar o essencial. É continuar inteiro, mesmo quando tudo convida à fragmentação. É escolher, repetidas vezes, não se trair por pressa, aprovação ou desespero. Quando alguém permanece assim, algo curioso acontece. A vida começa a confiar nessa pessoa. As oportunidades passam a exigir mais responsabilidade, mais presença, mais verdade. E prosperidade nesse nível deixa de ser apenas ter, passa a ser sustentar. Sustentar decisões difíceis. Sustentar o próprio ritmo. Sustentar silêncio quando antes havia impulso. Sustentar visão quando ainda não há prova externa. E isso não nasce de força bruta. Nasce de alinhamento interno. Talvez agora você perceba que o hábito mental que pessoas prósperas repetem todos os dias não é algo que se adiciona à vida. É algo que se remove, remove excesso, remove ruído, remove autoviolência, remove pressa emocional, e quando o excesso sai, o essencial aparece. E o essencial quase sempre é simples, mas nunca superficial. Neste momento, permita-se apenas sentir o que ficou mais claro. Não é preciso nomear, não é preciso explicar. Se algo se reorganizou por dentro, mesmo que de forma sutil, isso já é o efeito real do hábito em ação. É assim que ele funciona, sem alardes, sem ordens, sem fórmulas. E se esse estado fez sentido para você, se houve reconhecimento silencioso, permanecer nesse tipo de reflexão passa a ser um caminho natural. Um caminho que se aprofunda a cada retorno, a cada escuta, a cada pausa consciente no meio do dia. Porque essa jornada não termina aqui.
ela continua se expandindo e há ainda camadas mais profundas sobre identidade, direção e construção de realidade que se revelam quando a mente está pronta para ir além do esforço e entrar na coerência. Fique com isso. E quando sentir, siga adiante.